Betelgeuse é um dos membros do culto da bruxa e o arcebispo representante da preguiça. Além de ser um dos fundadores do culto, ele era originalmente um espírito. Se você acha que Regulus é impressionante por viver mais de 100 anos, vai se impressionar com Betelgeuse, já que sua idade ultrapassa facilmente os 300 anos. Ele foi o principal antagonista do Arco 3 e a sua importância na obra é tão proeminente quanto a de Regulus. Gizeh era um espírito que possuía laços com personagens importantes do mundo de Riziro. Após ser manipulado por Pandora, a bruxa da vanglória, ele enlouqueceu, tendo sua mente distorcida. Isso levou a se corromper, tornando-se um espírito maligno e o arcebispo da preguiça, buscando reviver Satella. Ele se tornou um dos membros mais proativos, temidos e devotos do culto da bruxa. Antes de enlouquecer, Betelgeuse participou da cofundação do culto da bruxa, embora seus motivos não sejam conhecidos. Nos séculos seguintes, assim como Regulus, atuou em uma das facções do culto, sendo líder da facção moderada. Mesmo sem um fator bruxo inicialmente, ele já era reconhecido como arcebispo da preguiça, recebendo essa posição oficialmente apenas mais tarde. Gilles conhecia Flúgio, por quem tinha profundo respeito, e também a bruxa da ganância, Equidna, com quem possuía uma ótima relação, chegando a atuar como tutor de sua filha, o espírito artificial Beatrice. Em algum momento de sua trajetória, ele conheceu Fortuna e passou a compreender os elfos da floresta de Hélio e o selo que protegiam. Após esse encontro, ele criou laços ainda mais fortes com Emília e Fortuna. No entanto, essa felicidade não durou muito. Em certo dia, Regulus Corneias e Pandora apareceram na floresta de Hélio, trazendo consigo a grande serpente negra, um dos 3 grandes majus criado por Daphne, a bruxa da gula. A grande serpente nos é apresentada como a mais perigosa dos 3 grandes majus, pois diferente dos 2 anteriores, cujos massacres eram tratados como obra do acaso, uma aleatoriedade, a serpente se concentra apenas em reduzir o número de pessoas devido ao seu instinto destrutivo, já que diferente dos outros 2, ela foi criada apenas para matar pessoas. Assim, elas não poderiam mais sentir fome, ou pelo menos esses eram os pensamentos que se passavam na mente distorcida de Daphne ao criá-la. Naquele dia, a facção moderada entrou em conflito com a facção radical do culto. Diante da situação, Gilles precisava de poder suficiente para enfrentar Regulus e Pandora e permitir a fuga de Emília e Fortuna. Assim, ele recorreu à sua última opção, o fator da preguiça. Ao se desculpar com Flúgio, que provavelmente lhe confiou o fator, ele o absorve. O fator começa a devastar o seu corpo, causando dores intensas e fazendo com que lágrimas de sangue escorram de seus olhos. Em troca desse preço brutal, ele recebe as mãos invisíveis. Pandora então lhe oferece oficialmente o assento do arcebispo da preguiça, o qual ele inicialmente recusa, demonstrando desinteresse. Ele então entra em combate com Regulus, mas por mais que golpeasse o arcebispo da ganância dos cabelos brancos, era impossível derrotá-lo ou subjugá-lo, por conta da sua autoridade. Além disso, Gilles parecia não ser compatível com o fator da bruxa que tinha recém-adquirido, por isso não teve tempo de dominá-lo. Logo, Regulus se cansou e com um único gesto ele decepa um de seus braços, além de obliterar uma de suas pernas atirando terra e cascalho nele. Quando estava prestes a esmagar a sua cabeça, Pandora interfere, fazendo com que o humor dele piorasse e o fizesse se virar contra ela, atacando-a e a matando. Usando a sua autoridade da vaidade para apagar a sua morte do passado, Pandora removeu a presença de Regulus da floresta, revertendo todo o dano causado por ele, o que efetivamente curou o corpo quase destruído de Betelgeuse. A batalha continua entre Pandora e a dupla, Betelgeuse e Fortuna. Utilizando sua autoridade, Pandora manipula Gilles, fazendo-o atacar Fortuna com suas próprias mãos invisíveis, causando sua morte. Ao perceber o que fez, a mente de Betelgeuse se despedaça completamente, mergulhando-o na insanidade. Ao perceber que era impossível convencer Emília a abrir o selo, ela pede que Gilles a acompanhe para fora da floresta, enquanto a pequena Emília, num estado enfurecido, fez com que seus poderes se descontrolassem e acabasse por congelar a floresta eternamente. Nos anos seguintes, após finalmente aceitar o posto oficial de arcebispo representante da preguiça, Betelgeuse se junta à facção radical do culto,
tornando-se famoso por sua crueldade, massacrando com frequência cidades e vilarejos inteiros, seguindo à risca os preceitos do seu evangelho. Em determinado momento ele encontra Sirius Romaniconte, dizendo a ela: se a esperança pode puxar a mão, o desespero pode empurrar as costas. Em outro momento, ele encontra-se com Strade Wallachia e acabou cedendo o seu próprio evangelho a ele e o auxiliou no tratamento dos seus 10 mandamentos, com este último se tornando o arcebispo do orgulho. Décadas depois, Aldebaran o atraiu para um encontro, no qual Giles o questionou porque ele não constava em seu evangelho, o que o intriga. Aldebaran então utiliza sua autoridade para lutar contra Peter Giles e extrair informações dele. Após ter cumprido seu objetivo, Al foge, deixando Giles transtornado para trás. A sua campanha derradeira foi o ataque à Vila Arlan e à mansão Roswaal. No entanto, ele foi derrotado graças aos esforços de Subaru, que, utilizando o retorno pela morte, conseguiu traçar uma estratégia com a ajuda de Julius. Em seus momentos finais, Peter Giles tenta matar Subaru, vendo-o como uma ameaça ao culto. No entanto, ele acaba sendo morto ao ser atingido por uma carruagem de dragão, após ainda ser rejeitado por Satella, a quem dedicou toda a sua existência. Após enlouquecer, Peter Giles tornou-se a personificação da insanidade, muitas vezes se comunicando em posições estranhas e bizarras, inclinando a cabeça ou curvando a cintura, esmagava os próprios dedos e arrancava os próprios cabelos, além de bater a cabeça contra as paredes da caverna onde se encontrava. Mesmo sendo o arcebispo da preguiça, era o membro mais ativo e devotado do grupo, diferente dos outros membros que, apesar de seguir os seus evangelhos, não necessariamente nutrem algum tipo de afeto ou admiração para com Satella. Ele sempre seguia os princípios de sua vida baseada na diligência e no amor. Como eu disse anteriormente, ele seguia o seu evangelho à risca, sendo sempre o primeiro a agir em vários momentos, o que fez com que ficasse conhecido como o bispo mais inquieto, sendo responsável por mais da metade de todas as atividades e ataques do culto da bruxa. As capacidades de Giles não se devem apenas à sua autoridade, mas ela é sem dúvida o que o torna muito poderoso. As mãos invisíveis são letais justamente porque seus inimigos são incapazes de revidar, uma vez que não conseguem ver e acompanhar as trajetórias de seus ataques. Elas eram uma habilidade que permitiam Peter Giles invocar inúmeros apêndices invisíveis semelhantes às mãos de seu corpo, que ele podia mover e estender graças à sua telecinese. Uma única mão é capaz de rasgar a carne, dobrar e quebrar ossos. Essas mesmas mãos podem se combinar e formar mãos maiores e mais poderosas. Peter Giles também podia conceder parte da sua autoridade entre os seus dedos, fazendo com que os mesmos pudessem utilizar parte da sua autoridade, embora isso limitasse quando a usasse. Quando todos os fragmentos das suas autoridades estavam presentes, ele era capaz de invocar mais de 100 mãos. Em seu potencial máximo, as mãos invisíveis e a força por trás de cada uma delas eram semelhantes a uma bala de canhão. Além de Subaru, Giles era o único capaz de ver essas mesmas mãos invisíveis. Giles também podia utilizar sua autoridade de diferentes maneiras, o que a torna versátil, como a vez em que ele demonstrou a capacidade de se impulsionar para frente pelo ar, usando as mãos invisíveis, dando a impressão de que ele estava voando, embora na realidade estivesse simplesmente brincando de pegar a bola, usando seu próprio corpo como objeto arremessado. Como um espírito capaz de controlar a mana, Giles é capaz de utilizar a magia elemental da Terra. Porém, desde que absorveu o fator da preguiça, ele confiou totalmente na sua autoridade, raramente utilizando as artes mágicas espirituais, embora ele ainda a utilizava como último recurso quando a sua autoridade falhava ou quando era encurralado. Seus seguidores especiais, chamados de dedos, servem como corpos reservas. No entanto, devido à incompatibilidade do fator da preguiça, seu corpo se deteriora rapidamente, obrigando-o a trocar de hospedeiro com frequência. Falando agora um pouco sobre algumas curiosidades interessantes sobre o arcebispo, no incidente da Floresta de Hélio, há 100 anos, identificou-se como membro da família Romaniconte. Segundo o autor, a família Romaniconte é um grupo de seguidores de Peter Giles que dedicam seus corpos a ele há gerações. No cenário Ganalif do jogo para celular ReZero Lost in Memories, a família Romaniconte teria modificado seus corpos para se tornarem receptáculos adequados para o seu senhor e teria sido criada para esse propósito. Segundo Tapei, Peter Giles era o arcebispo do pecado mais simpático e sociável em comparação aos outros, mas depois de enlouquecer, perdeu toda a dignidade moral, frequentemente cometendo atos de fúria pelo mundo, tornando-se responsável por mais da metade de todos os ataques orquestrados pelo culto. Antes de perder a sua sanidade,
Betelgeuse demonstrava ter um relacionamento bastante íntimo e próximo com Fortuna. O relacionamento deles durou décadas, se não séculos. Tapet esclareceu que houve momentos em que Betelgeuse foi forçado a usar um corpo feminino, mas isso não abalou ou mudou a opinião de Fortuna sobre ele. Ela ainda o amava. O destino final de Betelgeuse é trágico, sendo rejeitado por aquela que ele próprio dedicou a sua vida. Após se apegar temporariamente ao corpo de Subaru, pela primeira vez em séculos, ele reencontraria a Bruxa da Inveja, para sua grande alegria. Contudo, ao vê-la, ela não demonstrou familiaridade ou gratidão por suas ações, e até mesmo se enfureceu com a presença dele no Jardim das Sombras de Subaru, um local destinado exclusivamente a ele e a ela, e em sua fúria, ela o expulsou impiedosamente do corpo do menino, deixando o espírito desolado por tê-lo esquecido e por tudo o que fizera por ela. Mesmo assim, sua devoção e amor por ela permanece. Suas últimas palavras, antes de morrer, foram um murmúrio do nome dela. Então, sobre Betelgeuse, eu acho que é isso que a gente tem até o momento. Embora a presença desse arcebispo frequentemente volte para assombrar o Subaru, principalmente agora no arco 10, né? Para quem sabe o que está acontecendo, sabe porque que mesmo depois de morto, ele ainda continua sendo importante para a continuação da história. No mais, pessoal, se vocês gostaram, não se esquece de escrever aí embaixo. Eu vou trazer mais coisas aí. E se eu esquecer de alguma outra coisa, eu acabo fazendo algum vídeo ali para complementar. Tem sempre também os vídeos do Q&A, né? Que são vídeos ali que o Tapet responde perguntas de fãs. Eu penso em trazer um vídeo sobre eles no futuro. É um vídeo até mais descontraído de fazer também. Mas no mais, é isso. Se vocês gostaram do vídeo do Arcebispo da Preguiça, deixe seu comentário aí embaixo. Coloca um likezinho aí. E até mais. Novamente, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Então até mais, pessoal. Fique saudável aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Até mais.